Muito bom dia para você aí de casa nessa quarta-feira. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje, muito importante, viu? Jogos virtuais. Baleia Azul, você se lembra? Desafio da asfixia, brincadeira do desodorante. Essa brincadeira é nova aí, né? Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Entre jovens. Tem ainda dicas de defesa do consumidor. E as principais notícias do dia. Bandidos adotam nova forma para esconder a droga. E é debaixo d'água. A venda de notas falsas pela internet. O RF com você está apenas começando. Apenas começando e com muita informação importante para você aí de casa, viu? E hoje vamos falar sobre os desafios aí da internet que levam adolescentes à morte. É um verdadeiro absurdo, né? No ano passado falamos tanto aí sobre o jogo da Baleia Azul. Também tem aqui um outro caso que vem chamando a atenção lá no Pará. Uma menina que chora lágrimas de sangue, gente. O que os médicos dizem disso, hein? Essa garota aí. Um desafio para a medicina. Ainda hoje aqui no RF com você. Portanto, não saia daí por nada desse mundo. O assunto também principal, jogos virtuais. Vocês se lembram o jogo da Baleia Azul, jogo da asfixia? Agora tem o desafio do desodorante, que já matou inclusive uma criança aqui no Brasil, viu? Vamos falar tudo isso, tirar todas as dúvidas com o psicólogo aqui ao vivo no estúdio. Vamos mostrar também uma notícia, vocês nem imaginam, onde os traficantes estão escondendo drogas para despistar aí a polícia. Adivinhem, isso mesmo, debaixo d'água, no mar. Era só o que me faltava, né? Vamos mostrar aqui essa notícia ao vivo, então. Vamos para a previsão do tempo? Pode colocar na tela. São Paulo, capital, previsão de chuva, mínima de 20, máxima de 27 graus. Em João Pessoa, mínima de 24, máxima de 31 graus, sol entre nuvens. E chuva em Goiânia à tarde, em mínima de 21, máxima de 30 graus. Agora as notícias, o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula foi negado por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora Lula aguarda mais uma decisão da Suprema Corte. O relator Félix Fischer foi incisivo. A lei permite a prisão de Lula. Não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente venha, porventura, iniciar o cumprimento provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau. Ante exposto, denego a ordem de habeas corpus. Para os 5 ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o início do cumprimento da pena depois do julgamento em segunda instância não fere o princípio de que o réu é inocente até o fim do processo. A visão do STJ é a mesma adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2016, o STF passou a permitir a prisão de pessoas condenadas em segunda instância. A defesa do ex-presidente espera que o Supremo reveja esse entendimento. A situação hoje do Supremo não pode permanecer com essa divisão, em que concessão ou não de habeas corpus depende do sorteio do relator. O ex-presidente Lula depende agora de um habeas corpus que já está aqui no Supremo Tribunal Federal à espera de julgamento. O ex-presidente pode ter a prisão decretada assim que forem julgados os últimos recursos no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, onde ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. E depois de quase 2 anos de investigações, a polícia chegou a uma quadrilha que aplica golpes em vendedores e compradores de carros de luxo em São Paulo. Endereço novo, golpe antigo. Agora, ainda mais luxuoso. Além dos carros caríssimos, o showroom da loja conta também com lanchas e motos aquáticas. Tudo para impressionar as vítimas. Ostentar, imprimir verossimilhança, da conta de que se trata de um local idôneo, quando na verdade é uma mera fachada. Em cada negócio feito pela Boutique Class, eram pelo menos 2 vítimas, o dono do veículo e o comprador.
Os estelionatários entravam na internet e procuravam por pessoas interessadas em vender veículos luxuosos. Entravam em contato e diziam que podiam fazer o meio-campo, porque conheciam compradores. Só que para isso era necessário fazer um contrato de consignação. O carro era alienado, a outra pessoa pagava o carro, pagava o valor estipulado por eles, mas em contrapartida tinha posse do carro, mas não tinha propriedade. O golpe, em síntese, era empreendido dessa maneira. Foram centenas de golpes. A quadrilha já é conhecida da polícia. Em 2016, a Record TV denunciou outra loja do mesmo grupo em São Paulo. Além do Guarujá e São Paulo, os estelionatários estiveram também em Piracicaba, no interior paulista, e em Guarulhos. A partir dos golpes, fizeram milhões de reais. O dono da loja do Guarujá vive em um condomínio de luxo da Baixada Santista. Para a investigação, Peterson Carvalho seria o líder da quadrilha. O nome dele aparece em vários boletins de ocorrências. A polícia esteve na loja e apreendeu os documentos. No local, apenas funcionários foram encontrados. Eu faço parte da segurança da loja. Então, reclamações, se tem algum problema com venda de carro ou documento, aí é com eles. O estabelecimento está no nome de um laranja, Ronaldo Bispo de Oliveira. Ele foi detido, mas depois liberado. Apesar de ainda não ter achado Peterson, o homem já foi indiciado. E olha esse dado, a cada 50 minutos acontece um roubo de carga no Rio de Janeiro. Em 4 anos, esse número aumentou 200%. Só em 2017 foram mais de 10.500 casos. O caminhoneiro Rogério foi feito refém durante um assalto no Rio de Janeiro. Ele ficou 3 horas em cativeiro. A carga de cimento que ele transportava foi roubada por 4 homens armados. 2 deles numa moto. Abaixado o tempo todo, eles conversando entre código um com o outro dentro do automóvel. E eu abaixado o tempo todo, aí você não pode nem se mexer, né? O assalto foi na Avenida Brasil, próximo à comunidade da Pedreira, uma das regiões mais violentas da cidade. Toda a carga foi descarregada numa favela. A intervenção federal prometeu agir com rigor para prender os ladrões de cargas, mas eles continuam agindo livremente a qualquer hora. As transportadoras estão modificando o esquema de trabalho para tentar reduzir os prejuízos. Ao invés de carregar uma grande carga numa grande carreta, está se fazendo em 4, 5 caminhões pequenos ou carros particulares mesmo, pequenos. Ano passado, o Rio registrou 10.559 roubos de carga, o equivalente a um caso a cada 50 minutos. Com isso, a economia do estado teve um prejuízo equivalente a 607 milhões de reais. Nos últimos 4 anos, o número de roubos de carga no Rio aumentou 200%. As divisas entre a Zona Norte e a Baixada Fluminense são as mais atacadas pelos bandidos. Por causa da violência, as transportadoras cobram em média 10% a mais para fazer entregas no Rio. A gente vem para o Rio de Janeiro, a gente vem já com medo. Mas tem um porém, temos que trabalhar, né? Para levar o pão para casa, né? E a gente vem, com a cara e a coragem. Sempre com coragem, né? E mais de 20 pessoas ficaram feridas em 2 acidentes que aconteceram em São Paulo e na região metropolitana. O resgate teve que ser rápido. O motorista e um ajudante ficaram muito machucados depois que o caminhão deles, que levava toras de madeira, perdeu o freio na ladeira. Eles receberam os primeiros socorros ainda na rua. O caminhão derrubou o muro desta casa no Jardim Araruama, em Cotia, na Grande São Paulo. E ainda derrubou parte da varanda de outra casa do lado. Os moradores não se feriram, mas ficaram muito assustados. Mais de 200 mil pessoas ficam feridas todos os anos em acidentes de trânsito no país. Os dados são do mais recente levantamento do Ministério da Saúde. Os mortos chegam a 37 mil. Isso coloca o Brasil como o 5º país no mundo com mais mortes no trânsito. Em Embu Guaçu, também na região metropolitana, este caminhão betoneira carregado com cimento tombou em uma curva, invadiu a contramão e atingiu um ônibus que estava lotado. 25 passageiros ficaram feridos. O motorista do ônibus chegou a ser levado de helicóptero para o hospital, mas morreu em seguida. O passageiro que estava sentado logo atrás dele, um senhor de 77 anos, também morreu. Ainda falando em trânsito, em menos de 24 horas ocorreram 2 acidentes graves na rodovia Fernão Dias.
Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus deixou 11 pessoas feridas no início da noite de ontem, no trecho entre Terra Preta e Mariporã, da rodovia Fernão Dias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo bateu na traseira do caminhão. Eles seguiam sentido São Paulo. Equipes de resgate de Mariporã e Atibaia trabalharam para socorrer as vítimas. O trânsito ficou interditado e o congestionamento foi grande. Muitos estudantes da região que seguiam de carro para São Paulo desistiram da viagem. Hoje de manhã, outro acidente com vítima fatal ocorreu na rodovia. Foi no quilômetro 15, em Bragança Paulista. Uma caminhonete de Campinas transitava pela rodovia quando se deparou com trânsito lento devido a obras na pista. Não houve tempo de frear e a caminhonete colidiu na traseira de uma carreta. O condutor do veículo chegou a ser socorrido, porém, devido a lesões extensas no crânio e pescoço, acabou morrendo no local. E o Ministério Público do Mato Grosso do Sul flagrou escolas caindo aos pedaços, na cidade de Bela Vista. Pode colocar as imagens. Um verdadeiro absurdo. Olha o descaso. Olha a situação das paredes. Olha as salas de aula completamente abandonadas. Os livros também estão estragando na biblioteca, que está tomada pela umidade e pelo mofo. A cidade fica a 320 quilômetros da capital, Campo Grande. Também existe a denúncia de falta de merenda para as crianças. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação contra a prefeitura. E você vai ver agora um caso que está ficando comum em gabinetes espalhados por todo o Brasil. Uma assessora de um deputado de Goiás com salário de R$10 mil por mês foi flagrada fazendo caminhadas e indo ao supermercado em horário de trabalho e agora, por decisão da Justiça, vai ter que devolver o valor dos salários. O horário de trabalho da servidora pública é das 7 da manhã à 1 da tarde, mas ela foi flagrada fazendo uma caminhada pela manhã ao lado do marido, o ex-secretário municipal de trânsito de Goiânia, Miguel Thiago. No dia 12 de dezembro, em horário comercial, ela foi às compras. Às 8h58 estava numa papelaria, às 9h55 no supermercado, depois pegou um táxi e voltou para casa. No dia 13, ela chegou da caminhada às 9h04 da manhã. No dia 14, repete a rotina, sai às 8, volta depois de 1 hora de exercício e não sai mais de casa. Mas na ficha de ponto da funcionária não constam faltas. Pode ter até mesmo um crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal. As fotos foram feitas pelo Serviço de Inteligência do Ministério Público de Goiás. O cargo atual de Lindomar Maria de Jesus Silva é de assessora do deputado estadual Luiz César Bueno, com salário de quase R$10 mil. Mas, na verdade, ela é dona de casa. Por isso, a promotora pediu a devolução do salário da funcionária fantasma. Um total que supera os R$140 mil. Com multa, o valor chega a mais de R$420 mil. E também a suspensão dos direitos políticos, a aplicação de uma multa em 3 vezes o valor e também a perda do cargo público. A assessora, de 64 anos, não tem nível superior e disse à promotora que nunca fez um curso de informática. Mesmo assim, alegou que monitora as redes sociais do deputado e que de casa também faz ligações telefônicas para eleitores. Mas ela disse que não tem domínio de informática, nunca fez curso. Olha, esse dado que você me diz, ele não está nos autos. E ela executa um trabalho que merece de fato os R$10 mil que ela recebe por mês? Ela trabalha na Assembleia desde 2003. Por ser uma função de confiança, nós estamos mantendo a remuneração que recebia. Isso é mais comum do que a gente imagina, infelizmente, aqui no Brasil, né? Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. O Senado se reúne para discutir uma saída para combater a violência no país. A ideia é aprovar um pacote de medidas, mas muitos projetos ainda estão engavetados. Vamos ver. O ministro Raul Jungmann, o diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, e o ministro de Segurança Institucional, Sérgio Ettigoyen, participaram no Senado de uma rodada de debates sobre projetos de segurança que devem ser votados nas próximas semanas. Mas além desse pacote de segurança, há centenas de outros projetos na área que estão parados
há anos sem que tenham um destino. No Senado, 43 propostas esperam na fila da Comissão de Constituição e Justiça. Já aqui na Câmara, são 139. Isso sem contar os projetos que estão prontos para serem votados em plenário. Como que aumenta a pena para quem chefia motim em presídio, parado há 17 anos. O projeto que restringe o chamado saidão, o que reduz a maioridade penal e o que acaba com a progressão de penas para crimes hediondos também estão esquecidos. Já a proposta que foi aprovada em outubro do ano passado no Senado, que altera a lei de execuções penais e pretende reduzir a superlotação nos presídios, não tem previsão de quando entra na pauta por aqui. O problema é que muitas vezes a discussão se faz na Câmara e ao chegar no Senado ela para, outras vezes se faz no Senado, ao chegar na Câmara ela para. Para este especialista em segurança pública, o pacote que está sendo debatido tem caráter meramente eleitoreiro. Eles estão perdidos, uma solução ideal envolveria a sociedade, envolveria um trabalho a longo prazo, não tem tempo para isso, tem que dar uma resposta rápida e uma resposta rápida é apenas uma resposta simbólica. E criminosos estão negociando notas falsas de dinheiro pela internet. O dinheiro é produzido e vendido por valores baixos, chamam a atenção e deixam muita gente no prejuízo. Olha só. Na internet é fácil encontrar fotos de cédulas falsas, que aqui os criminosos preferem chamar de fakes. Este anúncio promete: conheça a mais nova forma de ganhar dinheiro pagando pouco e ganhando muito. A publicação vai além. Aqui você ainda encontra as melhores notas fakes já produzidas no mercado. Rafaela, que vende coco em Copacabana, já foi vítima desse golpe mais de uma vez. Uma pessoa comprou uma água de coco, para mim era um cliente normal, né? Me deu uma nota de R$100 para poder trocar para comprar uma água de coco. Eu dei todo o meu troco para ele e, na verdade, ele tinha me passado uma nota falsa. E aí eu fiquei no prejuízo. O advogado criminalista explica que quem fabrica ou vende está cometendo um crime de moeda, e isso da cadeia. O crime de moeda falsa ele é bem extenso. Ele abarca todas as modalidades em que, tanto da fabricação quanto do comércio e de recebimento de boa-fé e repassar para o mercado consumidor. A pena disso é de 3 a 12 anos para quem vende, para quem fabrica, para quem fabrica até apetrechos, né, para poder falsificar, e a pena de quem recebe de boa fé e depois retorna para o mercado consumidor é de 6 meses a 2 anos. Mesmo assim, os anúncios se multiplicam. Nesta rede social tem até uma tabela de conversão de notas legítimas para falsas. E no fim da publicação diz: trabalhamos pelo Sedex. A Polícia Civil afirma que é difícil identificar ou prender os criminosos, mas diz que está agindo. A recomendação é procurar uma das 200 delegacias espalhadas por todo o estado do Rio ou seguir direto para a Polícia Federal. Não sei quando é falso e quando não é. Então eu prefiro quando a pessoa chega, ainda mais quando chega muito cheio de gentileza, eu já desconfio, aí eu não quero. Aí eu falo, não tenho troco. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF. Vamos falar sobre o quê? Jogos virtuais que podem até levar adolescentes à morte. Lembra do Baleia Azul? O jogo da asfixia. Agora tem o desafio do desodorante. Eu vou contar aqui como funciona esse desafio. A Larissa Israel, inclusive, foi conversar com alguns adolescentes em uma escola da cidade. Antes do intervalo também, deixa eu colocar algumas participações para você também mandar a sua foto. Deixa o WhatsApp na tela para quem quiser fazer uma selfie bem bonita e me mandar, viu? Não esquece nunca do seu nome e a cidade, viu? Olha aí, Daniel e Camila de Pontal, interior de São Paulo, comendo um belo de um açaí, hein? Beijão para vocês. A Jeane de Borborema, interior de São Paulo também. Ô Rodrigo Júnior, que bebezinho mais lindo, de Guimarães. Enquanto os pais assistem o RF com você, ele está aí nanando, coisa linda. Amei essas primeiras participações, viu? Você pode mandar também para o nosso WhatsApp, coloca na tela. 19971024854. Você pode mandar também a sua dúvida, a sua pergunta ou contar aí sobre os desafios da internet. Você já recebeu algum convite?
Já teve coragem de fazer isso? Eu espero que não, né, gente? Porque, olha, pode levar uma pessoa à morte, viu? Bom, vamos para o intervalo agora? Não saia daí por nada desse mundo. De volta aí ao vivo nesta quarta-feira com muita informação para você aí de casa, viu? Você já comentou nas nossas redes sociais, ainda não tá perdendo tempo, viu? Já segue a Rede Família? Ainda não no Facebook? Entra lá, curte nossa página /Rede Família Oficial. Basta clicar em curtir, dar um like lá. Você vai acompanhar todo dia o conteúdo do RF com você, inclusive, viu? As entrevistas. Gostou de alguma entrevista? Pode procurar aí na nossa página do Facebook. Estamos no Instagram também. Nos segue lá, @canal Rede Família. E se você for postar qualquer conteúdo, uma foto assistindo o RF com você, não esquece da nossa hashtag. Ela foi criada para você. Fica mais fácil da gente localizar a sua foto, o seu comentário. Hashtag RF com você, dessa forma que escreve, ok? WhatsApp na tela também, para quem quiser me mandar uma selfie. Uma foto bem bonita que eu tanto gosto, eu vou mostrar aqui ao longo do RF com você. Nunca esqueça de mandar o seu nome e também a cidade. Pelo nosso WhatsApp você pode mandar a sua pergunta do dia ou o seu comentário, né? E falando sobre o assunto do dia, no mês passado, uma menina de apenas 7 anos morreu após fazer o desafio do desodorante que viu em redes sociais. Ao inalar o produto, ela desmaiou e teve uma parada cardíaca. Vamos ver. Um produto do dia a dia que quase todo mundo tem em casa. E pode ter sido o uso inapropriado do desodorante aerossol que matou Adriele Gonçalves, de 7 anos. A suspeita é que a menina jogou o produto na boca e inalou. A mãe a encontrou morta na cama do quarto. Aí naquilo que eu descobri, eu vi ela com um vidro de aerosol transpirante. Saí gritando, meu filho no corredor, minha nora. Adriele tá morta, não é possível, Adriele tá morta. Pelo jeito que eu peguei. Aí pegamos ela, pegamos o carro, fomos no UPA e eles tentaram reanimar ao máximo. A família acredita que a garota de 7 anos participava de um desafio que circula pela internet e sugere aos jovens inalar pelo maior tempo possível produtos aerossol. A cada dia vai doer mais e mais, porque desde então, a cada dia que eu vou acordando, mais eu sinto falta, mais eu vejo ela. Mas eu quero ela, eu não aceitar, que Deus me perdoe, acho que eu não vou aceitar nunca. O risco, de acordo com os médicos, é de intoxicação pela concentração de substâncias no organismo. Gás e álcool, nessa forma, afetam fígado e rins. Para a neuropsicóloga, a exibição desse tipo de desafio na internet estimula a participação de muitos jovens. Eles criam pequenos ídolos, né? Ídolos momentâneos, né? Os youtubers são famosos e aí existe um comportamento imitativo, onde eles querem ser aquela pessoa. Então eles começam a seguir, começam a imitar comportamentos, começam a acompanhar aquele trabalho e aquela pessoa se torna uma referência. Tudo que ela faz, se eu fizer, eu vou ser alguém parecido com ele, eu vou ter o valor que ele tem. A dona Elza é preocupada com os vídeos e páginas de internet visitados pela Alana, de 4 anos. Tem receio do conteúdo destinado às crianças. Brincadeira, esses jogos estranhos que aparecem, né, eu não deixo. Porque é tanta coisa ruim que aparece, né, que às vezes nem dá para deixar ela sozinha à vontade, eu não deixo. A especialista considera esse comportamento adequado. Para ela, os pais têm mesmo com o que se preocupar. Hoje, a gente se adequa a um comportamento virtual, porque a gente não tem essa atividade. Né? Antigamente a gente saía no portão e conversava com os amigos, hoje através do celular, do computador. Então, houve uma mudança, esses prazeres, eles se adequaram. Então, a gente tem que tomar o cuidado de ter esse convívio, de sair com os amigos, né? De fazer essas crianças brincarem, correr, andar de bicicleta, ter essa interação realmente social e não só virtual. Desafio do desodorante. Um verdadeiro absurdo, né? Primeiramente, uma criança de 7 anos morre fazendo esse desafio que ela viu numa rede social. Desculpa você que é pai e mãe, mas o seu filho de 7 anos, de 6, de 5, tem rede social?
é muito novo, é uma criança, né, que não tem discernimento aí para saber o que é certo ou errado com 7 anos. Aí acontece uma tragédia, como a gente acabou de mostrar, não é mesmo? Estou aqui com o psicólogo, então, para falar sobre esse assunto, Rafael Falco. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Marielle. Boa tarde a todos que nos acompanham. Rafael, você compartilha dessa minha ideia, eu sei que você é um profissional, né? Não pode dar aí a sua opinião, né? Porque é psicólogo, mas uma criança de 7 anos não dá para ter rede social, né? Eu concordo plenamente, inclusive não é recomendável que uma criança nessa idade tenha acesso a esse tipo de plataforma. A gente sabe que o risco existe e quando os pais permitem que a criança tenha acesso a isso, então a família tem que ter consciência de que ela vai precisar criar mecanismos de controle. Porque a criança e o próprio adolescente ainda não tem maturidade para saber lidar com essas ferramentas sozinhas. Se os pais não supervisionarem, se os pais não estiverem atentos a isso, se os pais não souberem exatamente o que os filhos estão fazendo, com quem eles estão fazendo, os riscos são enormes e aí a gente pode assistir a tragédias como essa que acabou de passar na reportagem, infelizmente. Daí não dá para culpar realmente a criança, né? Porque como você disse, não tem discernimento, não tem maturidade para saber se é certo ou errado. Aquele desafio, de repente, para ela vê como uma brincadeira. E está brincando ali, né? Podemos colocar a culpa nos pais, então? Na verdade, o melhor é a gente não procurar culpados. O melhor é a gente se unir para buscar as soluções. Sim. E é óbvio que a família, os pais, eles assumem uma responsabilidade grande. Os filhos, como você mesmo comentou, infelizmente muitos não têm discernimento e maturidade para compreender o quanto isso pode comprometer a integridade física e emocional. Mas os pais adultos, né, já têm essa percepção, já têm clareza sobre esses riscos e então eles sim podem controlar, orientar e conversar. O importante é que a família crie um espaço de diálogo em casa, né? Então, à medida que os pais tiverem a oportunidade de conversar sobre os seus filhos e encarar essa realidade que está posta e que infelizmente a gente não vai conseguir eliminar, né? Eu vejo muitas pessoas que se preocupam em eliminar esses desafios, querem acabar com o desafio da baleia azul, querem acabar com o desafio da asfixia ou do desodorante, mas acabar com esses desafios não é suficiente, porque infelizmente outros desafios vão surgir. Né? Então o mais importante é que a gente esteja realmente preparado para lidar com cada um deles e entender que o desafio maior é nosso, né? E colocar principalmente limite, né? Porque eu sempre uso essa palavra aqui, Rafael, e hoje em dia a vida nossa, tudo tem que ser com limite, né? E tem que impor esse limite para o filho. Você quer mexer no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, celular, né? Tão comum hoje em dia. Tem que ter horário, é isso. Qual a dica que você deixa aí? É exatamente isso. O controle dos pais é extremamente importante. São os pais que precisam controlar o tempo de uso, são os pais que precisam controlar quais são as plataformas que o filho vai ter acesso e, inclusive, vigiar isso, né? Infelizmente, os filhos hoje em dia, muitos não aprenderam a falar não. E eu acho que esse é o maior desafio das famílias e dos pais hoje em dia, ensinar os seus filhos a falar não. Porque muitas crianças e muitos adolescentes acabam aceitando esse desafio exatamente como uma tentativa de agradar o outro, de impressionar o outro, de se sentir... mostrar que é bom, exatamente, né? De se sentir pertencente a um grupo, de se destacar na turma. Porque eles não sabem dizer não, né? E acabam usando de uma forma torta para acabar chamando a atenção. Só que eu, como psicólogo, sempre oriento os pais que por trás de toda tentativa de chamada de atenção, sempre existe um pedido de ajuda e que a gente não pode menosprezar isso. A gente tem que estar muito atento a isso. Como saber, então, que o seu filho, de repente, poderia cair numa brincadeira como essa? Então, tem alguns sinais, o adolescente em casa fica muito trancado no quarto, como perceber? Essa é uma das maiores preocupações, porque não é fácil. Por isso que exige muita atenção dos pais. É importante que ele fique atento a alguns sinais, que eles existem, mesmo que às vezes acabe passando despercebido, porque infelizmente nós adultos andamos muito distraídos. Nós temos que estar mais atentos.
Quando a criança ou adolescente comenta sobre o jogo, já é um sinal de alerta. Ele viu. Exatamente. Né? Teve e às curiosidade. vezes ele quer ali, através do adulto, uma opinião, né? Ou ele está demonstrando interesse de uma forma estranha, mas é a forma que ele tem de obter a aprovação daqueles adultos. Então, se os adultos simplesmente menosprezam essa informação, pode ser que aí ele, de fato, caia nessa armadilha, já que ele não houve orientação contrária nesse sentido. Seria interessante, de repente, o adolescente, a criança nem viu o tal do desafio do desodorante. Os pais chegarem e falarem, olha, você viu? É lógico, de forma coerente para a idade, né? Você viu o que está acontecendo, esse desafio, já matou uma criança, ou o pai vai estar chamando mais atenção ainda para esse problema? Os pais precisam chamar atenção, porque o sempre problema conversar, existe. sentar Exatamente. E conversar. O diálogo é sempre o melhor caminho. E é muito importante que as crianças e os adolescentes recebam essa orientação da própria família. Os pais, melhor do que ninguém, convivem a maior parte de tempo com os seus filhos e sabem exatamente das particularidades de cada um. Então, em casos de isolamento, crianças que são muito retraídas, introspectivas, ou quando a criança costuma usar roupas muito longas, mesmo nos dias muito quentes, ela tem essa necessidade de se esconder. É importante que os pais estejam atentos a esses sinais. E quando a gente fala sobre o assunto, a gente enfrenta o problema de frente, que eu acho que é o mais importante. Os pais, a maioria dos pais querem colocar os filhos numa bolha, mas essa bolha é imaginária e infelizmente ela não existe, né? É impossível. Exatamente. Você cria o filho para o mundo, né, Rafael? Não tem jeito. E os perigos, eles são inerentes. E eu sempre costumo dizer que a gente não prepara ninguém para vencer se nós não o preparamos também para perder. Então, os pais querem poupar os filhos das frustrações, dos erros, do sofrimento, da dor, mas isso é inerente à nossa humanidade e é assim que a gente cresce e é assim que a gente amadurece. Isso faz parte da nossa vida. Enfrentando realmente as dificuldades do dia a dia, né? Criar mecanismos exatamente para conseguir enfrentar isso, porque do contrário, em qualquer adversidade, o que a gente tem visto, por que tem tantas crianças e tantos adolescentes que estão caindo nessas armadilhas e a gente ouve tantos casos de suicídio nessa festa? Os pais poupam as crianças e acabam aí transformando em crianças medrosas, né? E que não têm conhecimento do mundo, na verdade. Crianças medrosas, crianças egocêntricas. Inseguras, crianças que não sabem lidar com os próprios erros. Então, isso tudo acaba, ao invés de ajudando, desconstruindo e atrapalhando muito mais a formação dessa geração. Rafael, já temos algumas opiniões aqui. O Adailson de São João do Soterra, Maranhão, ele diz que a internet é bom, mas é muito perigosa e não podemos acreditar em tudo que a gente vê na internet. Com certeza, se você tem filho, passe esse conhecimento para o seu filho, viu? No ano passado, Rafael, eu fiz uma série de internet que inclusive eu exibi aqui no RF com você. Entrevistei você, né, para falar sobre o like que liberava uma substância no cérebro, né? E causa prazer e causa realmente, né? E uma das reportagens também foi sobre o jogo Baleia Azul, né? Então nós vamos mostrar novamente essa reportagem daqui a pouco, uma matéria inclusive muito interessante que eu mesma fiz. Então daqui a pouco você fica aqui, vamos acompanhar e falar também desse jogo Baleia Azul, ok? Estou aqui com o Rafael Falco, psicólogo, e estamos falando sobre esse assunto. Já temos mais opinião aqui, Rafael. A Glorinha de Itabaianinha, ela diz assim: hoje a criançada não brinca, só vive nas redes sociais. Pois é, mas gente, uma criança não tem dinheiro para comprar um celular e um tablet, né? Ela só usa porque os pais dão de presente no Natal, Dia das Crianças, né? Eu não ganhei um celular com 10 anos. Na minha época também nem tinha com facilidade, né? Era aquele tijolo celular, lembra que a gente chamava de tijolo? Gente, na minha época eu brincava, a criança de hoje em dia não sabe o que é tirar uma lapinha do dedo, sabe? Chegar em casa com dor, chorando e a mãe cuidar da gente, não é verdade? Com certeza. Eu brinquei tanto na rua. E as pessoas não têm noção da dimensão e das transformações, inclusive neurológicas, que isso pode causar numa pessoa na formação dela, né? As crianças de fato estão perdendo essa oportunidade de serem crianças. Os pais têm essa preocupação
preocupação exagerada e querem que os filhos tenham um celular como o deles. E aí o filho nem sequer consegue compreender o valor que isso tem. Com certeza. Né? Então o filho não compreende, por exemplo, que o pai adquiriu aquilo com esforço, com dedicação, porque para criança e para adolescente é fácil, é só o pai passar o cartão e tudo se resolve. São celulares caros, né? Ainda, exatamente. Né, Rafa? E acaba criando essa questão do prazer momentâneo, instantâneo, né? Tudo a um clique, tudo instantaneamente, e é lógico que isso gera frustração, é lógico que isso gera ainda mais ansiedade nessa geração, e não é à toa que a gente hoje em dia enfrenta tantos problemas e tantos desafios e está cada vez mais difícil resolvê-los. Né? Esses dias eu até estava comentando, Rafael, na verdade, assim, a vida adulta já é tão difícil, assim, né? A gente tem que lidar com problemas que, logicamente, a gente não tinha quando criança, né? A gente tem que pagar contas, a gente tem problemas familiares, a gente tem discussão em relacionamento. Então, assim, a gente já vive uma vida tão corrida, tão difícil, que daí, às vezes, a gente para e pensa quando a gente foi criança. Ai, que saudades do meu tempo de criança. A gente escuta algumas músicas, chega até a ficar um pouco emocionada, né? Emocionado com algumas canções. E eu me lembro com muita felicidade da minha época de criança. Só que a gente sabe, tem um desafio. Hoje em dia a violência cresceu, a gente sabe que a gente não vai deixar um filho. Eu não deixaria um filho na rua como eu ficava, como a minha mãe permitia. Mas aí o pai tem que encontrar, a mãe tem que encontrar uma forma, né? Vai dar uma volta de bicicleta, aí sim, acompanhando o filho, né? Vai soltar pipa no final de semana, vai procurar parques aí ao ar livre, que existem vários pela cidade de todo o Brasil, né? Então, assim, tem que encontrar formas de verdade para a criança, quando crescer, lembrar, né, de forma gostosa daquela época, né? Com certeza, ainda mais porque hoje em dia a gente está sofrendo de um mal que é a dependência tecnológica. É triste a gente constatar o número de clínicas de reabilitação que já existem para cuidar de crianças e adolescentes que sofrem do mal da dependência tecnológica. E é mais triste ainda quando a gente percebe que o efeito de uma dependência tecnológica é o mesmo da dependência das drogas. E até pouco tempo atrás, a maior preocupação das famílias era exatamente em relação às drogas. E hoje o que a gente vê é que ela vem disfarçada de celular, de tablet, de videogame. E antes os pais tentavam privar os filhos de todas as maneiras desse perigo. Hoje a gente entrega embrulhado de presente para os nossos filhos. Para de repente a criança ficar quietinha, para a mãe poder trabalhar, assistir a novela, fazer o jantar. Sim. É uma pena, né? É uma pena. Inversão de valores. Sim. Daqui a pouco, então, vamos ver uma reportagem especial sobre o jogo da baleia azul, mas depois do intervalo, não saia daí por nada desse mundo. De volta hoje falando sobre jogos virtuais, muitos que levam à morte. Citamos aqui o exemplo, uma tragédia, na verdade, uma criança de 7 anos morreu aí fazendo o desafio do desodorante. E estamos falando sobre isso com o Rafael Falco, que é psicólogo. Estamos recebendo opiniões também e estou muito feliz com essa participação, viu? O Freitas, a família Freitas, na verdade, mandou a foto da família toda acompanhando aqui o RF com você, Rafael, de Pacajá, do estado do Pará. Ele disse que todos os dias assiste aqui o RF com você e que o Brasil está precisando de pessoas maravilhosas como nós, que estamos aqui no programa, falando e aconselhando a sociedade para que possamos acordar para a vida e viver uma realidade diferente. Agradeço. Ótima opinião, carinho, né? Sim. É isso mesmo. E nós estamos aqui para levar, sim, gente, o melhor da informação para você aí de casa. Inclusive, nós vamos conversar com os alunos, porque o Rafael, além de psicólogo, ele também é professor. E fomos conversar, então, com adolescentes, alunos do Rafael, para ver a opinião deles. Vamos acompanhar agora? Sim, lógico. Pode colocar. Marielle, hoje nós viemos até uma escola em Limeira para conversar com os adolescentes sobre esses jogos virtuais. O jogo da baleia azul, o desafio do desodorante. O que será que esses adolescentes pensam sobre esses desafios? Será que eles já tiveram contato com algum tipo de jogo como esse? Nós vamos descobrir tudo isso agora na nossa roda da conversa. Meu nome é Karina, eu tenho 17 anos. E a gente sabe que esses jogos virtuais, eles têm acontecido muito ultimamente, tipo, a gente está tendo muito contato com isso.
porque a gente sabe que a depressão é um mal do século, de certa forma, porque a gente vê que cada vez mais os jovens, eles estão sendo afetados por isso. E a gente tem os jogos virtuais, como Baleia Azul, Desafio do Desodorante e outros, como uma desculpa para eles conseguirem chegar no objetivo deles, que muitas vezes é o suicídio. E a gente tem que entender que isso não é tipo, a gente não vai banir os jogos e isso vai parar. A gente tem que entender que isso não é um motivo, e sim uma desculpa que faz os jovens fazerem isso. E acho que a gente tem que conseguir, primeiro curar as pessoas que estão completamente expostas à internet, completamente expostas a essa doença, do que querer culpar somente um único fator, que é a internet, porque ela é uma coisa muito boa na nossa vida, principalmente a gente que é estudante, que precisa pesquisar e aprender coisas novas, que a gente usa bastante. Isso também é um meio de diversão para conversar com nossos amigos e outras coisas. Meu nome é Vitória, tenho 17 anos. E eu acho que além dos jovens que sofrem com isso por uma forma de pressão da sociedade, as crianças também estão muito expostas a determinadas coisas que não são necessárias para a idade delas. Eu acho que a liberdade que os pais dão, de certa forma, acaba atrapalhando, porque elas ficam muito focadas em, por exemplo, na internet e ver o que está acontecendo no mundo e querer copiar, porque a criança tem um próprio instinto de querer fazer igual ao mais velho. E eu acho que isso é um pouco preocupante, de certa forma, porque aonde que a gente vai parar se continuar assim? Meu nome é Júlia, tenho 17 anos e, completando o que a Vitória falou, eu acredito que as crianças, como elas estão muito expostas, como elas ainda estão aprendendo como funciona esse mundo, eu acho que os pais deveriam muito mais participar na vida das crianças, dos adolescentes, como amigos, e querendo entender o que está acontecendo com eles, para eles chegarem nesses jogos e fazer o que eles estão fazendo. Meu nome é Jonatas, eu tenho 16 anos e as pessoas, isso está acontecendo muito porque as pessoas não estão dando devido valor a isso. Porque os pais, os amigos, eles acham que isso acontece porque é mais na frescura da pessoa e não porque ela está realmente doente. E isso só vai mudar quando a pessoa dá devido valor. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 15 anos e eu concordo muito com a opinião das meninas, ainda mais complementando assim, por causa que as pessoas hoje em dia elas acabam sendo muito influenciadas, o que acaba tornando um pouco mais difícil o tratamento, por causa que elas acabam acreditando mais nos amigos, sendo que os amigos têm a mesma idade e não têm tanta experiência de vida igual os adultos. Então, eu acho que elas deveriam confiar mais nos pais e conversar mais com eles para poder ter um entendimento melhor e conseguir aprender mais coisas e para não deixar que nada de mal aconteça com elas. Meu nome é Júlia, tenho 16 anos e assim, eu nunca conheci ninguém que participou desses jogos, mas eu sei que tem muitas crianças que estão nesse meio e acabam entrando por influência de amigos. E eu acho, como as meninas falaram, que os pais precisam estar mais presentes nesse momento e ajudar a ser mais amigos. Meu nome é Vitor, eu tenho 16 anos e eu acho que eu concordo com todo mundo e eu acho que a internet está aí para ajudar muito nas pessoas e esse é um lado muito ruim da internet, que a internet pode fazer tantas coisas boas e as pessoas estão usando para fazer essas coisas e eu acho que é ruim. Meu nome é Gustavo, tenho 15 anos e eu concordo muito com o Vitor, porque a internet ela pode ser benéfica para você de muitas formas. Ajudando você a fazer trabalho na escola, por exemplo, a pesquisar coisa que você não sabe. Tem muita gente aí usando pro mal, assim, por algum modo, porque tem muita gente morrendo, tem muita gente ficando ferida e muita coisa ruim acontecendo com o uso da própria internet. Foi criada para ser uma coisa boa para a humanidade, está sendo usada para um lado meio ruim. Marielle, já deu para perceber que esse assunto gera um debate muito grande entre os adolescentes. E agora a gente quer saber a sua opinião também aí no estúdio. Olha, Larissa, na minha opinião, primeiramente, os adolescentes muito bem esclarecidos aí, né? A internet serve para o bem, mas para o mal, como o Gustavo ali na sua Roda da Verdade disse, né? A internet, na verdade, gente,
ela tem a facilidade, né? Ela aproxima pessoas hoje em dia. Conheço pessoas que hoje, que estudaram comigo na infância, moram em outros países e de repente eu encontro aí numa rede social. Então, que gostoso, né? Matar essa saudade, nem que seja aí pela tela do computador. Mas, infelizmente, muitos golpes, esses jogos virtuais que realmente pessoas que usam aí para o mal também. Daí, o que acontece, os pais têm que estar de olho, atentos, né? Daqui a pouco vamos falar mais sobre esse assunto com o Rafael Falco, psicólogo aqui no RF com você. Ouvimos as opiniões aí dos adolescentes, alunos do Rafael, né? Eles são orientados na escola, Rafael, porque a gente vê, assim, eles têm um discernimento muito bom, né? Sobre o que é certo, o que é errado, já tem uma responsabilidade aí, embora a pouca idade. Como funciona isso, o seu relacionamento com eles lá? Com certeza. Na escola, a gente tem a oportunidade de orientá-los constantemente. Aliás, as escolas não podem perder a oportunidade de fazer isso. Acho que tudo passa pela educação. E a gente com certeza conseguiria evitar muito problema que a gente tem no nosso país, inclusive no mundo todo, com a educação, né? Os pais e os professores, toda a escola, todo mundo deve estar muito unido para que esse problema de fato seja combatido. E é interessante observar o depoimento dos alunos, que parece que até é um discurso ensaiado nosso, mas é próprio deles. E isso reforça a necessidade que esses adolescentes têm da presença dos pais. Os adolescentes e as crianças hoje em dia estão implorando pelo tempo dos seus pais, pela companhia dos pais. E os pais não percebem muitas vezes, né? E dinheiro não compra amor, mas amor compra dinheiro. E a gente paga qualquer valor para conquistar o amor de uma pessoa que a gente gosta, qualquer, né? Bonito que você falou. Bom, gente, temos mais uma opinião, Joelmo, de Euclides da Cunha, Bahia. A internet é uma ferramenta boa, mas temos que ter cuidado com os nossos filhos. Também compartilho dessa mesma ideia, viu? Falando aí em jogo virtual, quem não se lembra, né, da época do desafio da baleia azul? Foi uma época terrível, né? Pessoas foram presas, adolescentes morreram no mundo todo. E no ano passado eu fiz uma reportagem especial sobre esse assunto. E quando a gente pautou aqui esse assunto de jogos virtuais, sobre o desafio do desodorante, nós falamos, vamos mostrar novamente o baleia azul, porque a gente sempre tem que passar a melhor informação, né? Até para prevenir. Porque parece que já foi, mas ainda acontece. O jogo ainda rola na internet, né? Continua. Vamos rever então. Um clique que pode levar à morte. Muitos utilizam a internet para o bem, mas muitas pessoas usam a ferramenta também para o mal. Do outro lado da tela pode ter uma pessoa agindo de má fé. E mais uma vez chamamos a atenção para os cuidados na hora de se conectar. Parecia uma brincadeira, mas não era. Atraiu jovens inconsequentes que não enxergavam a gravidade do assunto. Em quase todos os estados do Brasil foram registrados casos de adolescentes que se envolveram com este jogo virtual. Uma pessoa chamada de curadora era quem enviava a mensagem para o jovem participar do jogo. Quem aceitava passava por 50 desafios de diferentes graus de risco em 50 dias, com uma prova final, que era o suicídio. O jogo da baleia azul é um jogo que acaba pegando esse vazio do jovem, já é um jogo que encontra uma ressonância em pessoas que já estão fragilizadas. No Rio de Janeiro, pelo menos 8 casos foram investigados. Este mesmo número foi contabilizado no Paraná. No Mato Grosso, uma adolescente tirou a própria vida. Já no interior de São Paulo, em Bauru, um jovem de 17 anos foi resgatado prestes a se jogar de um viaduto. Este menino teria chegado à última etapa do jogo. Em 2016, uma outra brincadeira chamou a atenção no mundo virtual: o jogo da asfixia. Os participantes eram desafiados a ficar sem oxigênio até desmaiar, levando o corpo ao limite. Para Gustavo Detter, adolescente de 13 anos de São Vicente, o jogo terminou em morte.
Um fim trágico que começou com a ideia de se destacar entre os amigos. Essas crianças que estão mais fragilizadas para entrar nesses jogos, e a criança tem a ideia de que ela vai se destacar, que ela vai conseguir atingir alguns objetivos, que vai ter um ranking, que vai ter algum benefício entrando nisso. Pelo mundo, casos fatais também foram registrados no Canadá, França e nos Estados Unidos, país com o maior número de casos. 672 mortes nos últimos 10 anos. Com o mundo virtual cada vez mais presente na vida das crianças e adolescentes, a orientação para que pais também fiquem cada vez mais próximos. Não dá para você entender seu filho se você não viver no mundo que ele está. Se você está no mundo dele, né, em outras palavras, você percebe mudanças de comportamento. Mudanças de comportamento. Rafael Falco, psicólogo, pode falar ainda mais sobre isso. Notou alguma diferença aí no dia a dia? O filho chega da escola, vai para o quarto, fica lá trancado. É um sinal de alerta. Com certeza. E é importante estar atento a esses sinais. O que a gente não pode é menosprezá-los. Os pais precisam estar sempre atentos e quando não conseguem resolver sozinhos, precisam pedir a ajuda de um profissional. Isso é muito importante. Dentro de casa, o ambiente familiar deve ser um espaço de escuta, de fala. As crianças precisam ser incentivadas a falar mais sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. Os pais precisam incentivá-los nesse sentido. Incentivá-los, inclusive, a falar sobre as suas frustrações, os seus erros, porque a gente tem que trabalhar na perspectiva do erro construtivo. É ele que nos impulsiona para frente, é ele que nos faz crescer, é ele que nos ajuda a realmente conquistar as coisas que a gente realmente quer. Saindo um pouco até desse assunto de jogos virtuais, criar um filho deve ser realmente um grande desafio, né, Rafael? Porque é difícil, de repente, um pai, uma mãe chegar e conversar sobre sexualidade, por exemplo. Sim. Mas isso tem que ser feito, né? Não dá para fugir, né? Precisa ser feito. E eu gosto muito, inclusive, de recorrer a uma frase do psiquiatra Samitiba. Porque ele disse uma vez que criar um filho é fácil, educar é que dá trabalho. Então, subsidiar aqui as necessidades imediatas da criança, a alimentação, o sono, os cuidados pessoais, isso qualquer um consegue fazer. Mas educá-los de fato para a cidadania, prepará-los para a vida adulta é um desafio. E a gente precisa encarar isso realmente como um trabalho e não terceirizar isso para as outras pessoas, né? Ou para a escola, né? Por exemplo. Porque a educação com certeza começa em casa, né? Com certeza. Os pais pagam a escola achando que ela tem a obrigação de educar os filhos. Não, gente. Quem tem a obrigação de educar é você, pai e mãe, né? Nós não podemos negar que a escola assume um papel importante e pode contribuir muito com a família, mas sozinha a escola não consegue. Por isso que eu sempre reforço e repito a questão da união de forças. É importante que essa parceria seja forte, é importante que os discursos estejam alinhados, a escola e a família. O trabalho que é desenvolvido dentro da escola, ou o trabalho que é feito dentro de casa, precisa extrapolar os muros, precisa se estender a outros lugares também. E eu sei que a vida hoje em dia é corrida, muitos pais trabalham dia e noite aí para sustentar uma casa, né? Mas esteja atento aos seus filhos, eles precisam da sua atenção. E como o Rafael disse, qualquer tipo de modificação aí no comportamento, sim, procurar ajuda. Com certeza. Porque o número, infelizmente, o número de suicídios entre adolescentes aumentou e aumentou muito. E parece até que seja uma realidade distante nossa, mas não é. Na nossa cidade de Limeira, por exemplo, a gente, infelizmente, diariamente se depara com casos e mais casos de suicídios que estão acometendo crianças e adolescentes. Então, o assunto é realmente muito sério. A gente não pode tapar o sol com a peneira, porque infelizmente a única estratégia que a gente tem para lidar com a situação é enfrentando, é o enfrentamento. Com certeza, Rafael. Muito obrigada por esclarecer dúvidas Eu que agradeço. E falar sobre um assunto tão importante e interessante aqui no RF com você. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado. Bom, e vamos dar sequência aqui no RF com você, né? Daqui a pouco, gente, eu vou mostrar um caso raro, viu? O de uma menina que chora sangue, isso mesmo.
Um verdadeiro desafio aí para os médicos, um verdadeiro desafio para a medicina, viu? É daqui a pouco. Não saia daí por nada desse mundo. De volta ao vivo aqui com as principais notícias desta quarta-feira lá no litoral de São Paulo, gente. Eu gostaria de mostrar para vocês uma nova tática aí para tentar enganar a polícia. Lá no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, no Porto, olha só o que os traficantes estão fazendo. Eles estão escondendo drogas em bolsas no mar, debaixo d'água. E eles agem, claro, durante a madrugada, né? Para a polícia não desconfiar, mas não teve jeito. A polícia descobriu essa nova tática aí dos traficantes guardarem drogas debaixo da água. É tanta criatividade, né? Se usasse essa criatividade aí para fazer o bem, o Brasil seria bem melhor, né? E daqui a pouco também eu vou mostrar um caso aí intrigante, raro, viu? Uma menina que tem lágrimas de sangue, ela chora sangue, gente. Um desafio aí para a medicina, para os médicos. Essa família é lá do Pará. Daqui a pouco, a criança tem 10 anos, eu vou mostrar esse caso para vocês, viu? Especialistas tentam desvendar o mistério que mudou a vida de uma família lá do Pará. Uma criança de 10 anos começou a chorar lágrimas de sangue. Ela já passou por vários médicos que ainda não encontraram solução para esse problema. Vamos ver. De maneira inexplicável, Ana Clara, de 11 anos, parece chorar lágrimas de sangue. Minha cabeça, ela dói assim, ó, nessa região aqui, ó, tá tipo uma pontada assim na minha cabeça. Ana Clara mora com a família na cidade de Conceição do Araguaia, no Pará. A mãe decidiu vir para Goiânia em busca de ajuda depois de passar por vários médicos sem encontrar nenhuma explicação para os sangramentos. Ela fez tomografias, fez ressonância, exame de sangue e tudo dá normal. Nenhum exame deu alteração. O problema da Ana Clara começou no dia seguinte a uma briga que ela teve com um colega de escola por causa de um assento no ônibus do transporte escolar. Ele bateu a cabeça dela contra uma barra de segurança do veículo. Ela desmaiou e ficou desacordada durante todo o trajeto da escola até a casa. Chegando lá, percebeu que não estava enxergando direito. Foi parar no hospital e no dia seguinte começaram os sangramentos. Há 3 meses, a menina sofre com o sangramento de olhos e ouvidos. Antes, eles aconteciam a cada 3 dias. Mas desde que ela chegou a Goiânia, há 1 mês, em busca de tratamento, a situação piorou. Ela passou a ter sangramentos diários e quase sempre quando fica nervosa ou passa por algum tipo de estresse. O médico ouvido pela nossa reportagem não examinou a criança, mas explica que um líquido cerebral pode estar vazando em função da pancada na cabeça. Quando acontece a fratura da base do crânio, essa região pode comunicar o líquido dessa região com outras regiões, cavidade nasal, cavidade auditiva, cavidade ocular, e aí dá esse aspecto de como se estivesse chorando sangue. A menina já foi atendida no Hospital de Urgências de Goiânia, onde fez mais uma tomografia e nenhuma anomalia foi identificada. Todos que eu já passei só fala que está normal, não tem motivo dela estar sangrando. É claro que a gente torce e espera que tudo termine da melhor forma possível, né? Já estamos na reta final do RF com você. Mandou a foto? Bom, a produção está falando, Marielle, não dá tempo. Dá tempo sim de passar apenas algumas. Vamos lá. Adailson, beijão pra você de São João do Soter, Maranhão. Daniel de Piracicaba, interior de São Paulo, ótima quarta-feira. A Glória e a Nicole de Itabaianinha, Sergipe, lindas. Marcelo de Campinas, interior de São Paulo, super abraço pra você, Marcelo. Beatriz e Marco Júnior de Anápolis, Goiás. Não dá mais tempo? Não, se você mandou amanhã, prometo, inicio o RF com você com a sua foto, hein? Eu volto amanhã, se Deus quiser. Beijão e até lá.